Olá, dando continuidade ao nosso tema, falando sobre a evolução dos animais, agradecendo ao Criador sempre por essas oportunidades que temos de falar em prol daqueles que ainda não podem falar por si, como compromisso de ser em evolução também, como compromisso de irmão no processo evolutivo. Então agradeço a oportunidade ao UCEAV, nossa casa, nosso farol, que abriu esse espaço tão abençoado para que essa manifestação pudesse ser feita. Agradeço muito aos mentores da espiritualidade que me auxiliaram nesse estudo, né? Aos mentores da casa, que sempre estão olhando por nós. Então, gratidão sempre, sempre, sempre. Bom, nós estávamos falando a respeito do pensamento dos animais, né? A respeito de como que se construiu esse pensamento. E como que funciona esse processo evolutivo, que a natureza não dá saltos, tá? É tudo muito gradativo. Tudo é uma sequência de processos que vão se completando e se complementando até que uma determinada coisa aconteça. Então existem, né, dentro da literatura espírita, várias menções a respeito da entrada do animal no reino hominal. Então existem várias citações de vários mentores espirituais falando sobre isso, sobre esse processo de entrada do animal no reino hominal. Em Caminhos da Luz, é o livro de Emmanuel, a gente vai encontrar o seguinte, que os antropóides das cavernas, eles se espalharam pelo globo. Então, antes de serem hominais, né, antes de entrar no reino hominal, que na verdade, o que antes era classificado como antropóide, como o orangotango, o chimpanzé, hoje eles são classificados como hominídeos. Então mudaram a classificação, tamanha a semelhança deles conosco. Inclusive, as diferenças de DNA são mínimas, né? Então, André Luiz já falava isso quando lançou o livro A Caminho da Luz. Então, lá ele diz para a gente que os antropóides se espalharam pelo globo e que eles já eram o início, né? A primeira manifestação das raças futuras. Então, formando, né, o corpo físico das raças futuras. Já era o início da manifestação, o princípio, o prenúncio, né, de como seria esse ser humano, o corpo físico desse ser humano. E as entidades espirituais, né, os arquitetos, os engenheiros siderais, trabalhando, né, incessantemente em aperfeiçoar essa biologia, eles imprimiam novas expressões, né, biológicas nesses corpos físicos, né, até fixarem nos primatas as características aproximadas do que seria o homem, o ser humano do futuro. Então você vê que é um processo. Então, o Australopithecus, por exemplo, hoje, segundo a doutora Irvênia Prada, menciona numa das palestras dela, que hoje existe uma questão do Homo sapiens, do Homo erectus, de não saber mais o quanto que ele era ser humano e o quanto que ele é ainda primata. Ele está mais para humano, para ser classificado já como humano, do que outros. E acho que isso se aplica ao Australopithecus também. Então a gente vê que a ciência hoje tem dificuldade de discernir, né? O Australopithecus é primata ou já é hominídeo?
porque as semelhanças são muito grandes, né? Eles já andavam muito eretos, já tinham comportamentos sociais muito definidos. Então, existe essa pesquisa hoje dentro da ciência para tentar definir isso melhor. No livro Os Mensageiros, que foi lançado em 1944, André Luiz, né, que foi quem psicografou, esse livro tem o prefácio de Emmanuel. E Emmanuel diz que no chimpanzé a lei de herança continua com ligeiras modificações. Que herança é essa? A que herança ele está se referindo? Então, eu entendo pelos estudos, pela leitura, que ele se refere à herança genética, né? Que essa herança continua no ser humano com ligeiras modificações. Hoje, depois do estudo do DNA, depois que descobriram, né, toda essa cadeia de DNA, ficou mais fácil de definir essas pequenas diferenças. Então, hoje já se percebe. Naquela época ainda não. E André Luiz já trazia isso, Emmanuel já trazia isso para nós. E que é uma herança que continua no homem, né? Então, toda esse formato que nós temos hoje foi uma coisa que foi construída, foi conquistada gradativamente, né? No livro, no Evolução, no Livro dos Espíritos, na questão 604, os espíritos dizem para Kardec o seguinte, que tudo na natureza se encadeia por elos que a gente ainda não tem como compreender, né? Mas que às vezes tem coisas que são aparentemente distantes, díspares, mas que essas coisas têm pontos de contatos que a gente ainda, no nosso estado atual, com os equipamentos que nós temos de pesquisa, a gente ainda não compreende e que a gente pode nunca chegar a compreender, né? E por um esforço da nossa inteligência, juntando uma peça e outra, a gente pode tentar entrever toda essa cadeia, né? Esse engendramento que acontece no desenrolar da natureza, né? E que quando a gente tiver mais condições, quando a gente já tiver um grau de desenvolvimento evolutivo maior e nós já estivermos libertos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ignorância, aí sim a gente vai conseguir enxergar melhor esses processos, porque infelizmente ainda por uma questão de orgulho, né, muitas vezes o homem não admite que veio do plano, né, animal, que veio do reino animal, que veio evoluindo, na verdade, desde o mineral. Então, assim, não há desmérito nenhum nisso, né? Nós só temos que ficar muito felizes porque a gente já está aqui ainda no mundo de provas e expiações, mas pelo menos nós já somos seres humanos. Então, nós teríamos que ter muita gratidão por todo o processo que a gente já passou. Assim como na nossa vida, né, encarnatória, a gente tem que ter muita gratidão pela nossa infância, por tudo que nós aprendemos e construímos ao longo da nossa vida para chegar a ser quem somos hoje. Isso se aplica também no sentido evolutivo, não há desmérito em ter pertencido ao plano, ao reino animal, ao reino vegetal, né, ao reino mineral, seja lá de que forma foi, porque a nossa compreensão ainda não alcança, mas é uma alegria, é um sentimento de gratidão imenso ao Criador por nos permitir evoluir, por nos permitir avançar gradativamente. Quantos milhões de anos isso levou, né? Então, a ciência hoje está admitindo
né, que o gênero humano veio realmente do Australopithecus. Até porque tem uma questão das medições dos crânios. E eles foram vendo a evolução do tamanho do crânio e do tamanho do cérebro. Bom, André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulo 4, ele diz o seguinte para a gente, que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, é muito claro isso, não há dúvidas, não há o que se cogitar de diferente nessa afirmativa, porque ele é muito claro, né? E ainda, né, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz para a gente no capítulo 12 que a criatura humana guarda consigo na tessitura de cada órgão, de cada músculo, a herança dos milhões de estágios diferentes pelos quais nós já passamos nos reinos inferiores. Em Missionários da Luz, André Luiz, conversando com o mentor Alexandre, o mentor diz para ele o seguinte, que a missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. Se a gente não tem amor com os inferiores, como que a gente pode requerer o amor e a proteção, como a gente pode esperar amor e proteção dos superiores? Então, a gente precisa ter sempre em mente que nós também estamos no meio do caminho, que sempre tem os que estão à nossa frente e que estão sempre dispostos a nos ajudar. E que tem os que estão depois de nós, mais atrás no sentido evolutivo, né? E que precisam de nós nessa jornada. Então, vamos lembrar da nossa responsabilidade, do nosso amor com esses animais, porque quanto mais amor nós passarmos para eles, lembrem-se, cada célula tem uma memória, cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente em evolução. Quanto mais sentimento de amor nós dedicarmos a cada célula, é isso que ela vai levar na memória. E os animais também. Quanto mais amor eles receberem, é isso que eles vão levar na memória evolutiva deles, né? Então, imagina a nossa responsabilidade com os seres do futuro, né? Quanto mais amor nós dedicarmos, quanto mais acolhimento nós tivermos, respeito nós tivermos com todas as criaturas, com toda a criação, né, de todos os reinos, quanto mais respeito, melhores vão ser as informações que vão ficar impregnadas nessa memória coletiva de cada espécie e nas células de que compõem cada ser. E isso vai sendo projetado lá no futuro. Para termos um futuro melhor, a gente precisa construir ele hoje, né? Então, vamos amar nossos amigos, animais, nossos irmãos, né? Vamos dedicar um amor imenso a eles e uma gratidão imensa por tudo que eles já passaram. Porque todas essas informações que eles trouxeram, eles passaram para nós. Tá certo? Então, gratidão a todos os animais, a todos os reinos. Gratidão ao Criador que nos possibilitou. Gratidão a todos os mentores. Gratidão a toda a natureza. Gratidão a todos os seres. Gratidão a vocês. Lembrando que a UCEAV também está no Telegram. Comentários, perguntas podem ser deixadas lá. Tá certo? Gratidão.